Bom, gente, ENAD 2017, do curso de Arquitetura e Urbanismo, questão 18. Eu tampei aqui a questão 17 para não ficar confundindo a gente. Então, basicamente, a questão 18 vai trazer como pano de fundo a questão da falta de moradias, né, nos grandes centros urbanos, especialmente nas cidades brasileiras, enfim. Pessoas invadem e ocupam prédios abandonados no centro da cidade como recurso de sobrevivência diante da escassez de moradia. Aí, diante desse fato, a questão traz o tema da questão habitacional e coloca como elemento de análise o Estatuto da Cidade, né, instituído por Lei Federal 10.257 de 2001, que estabelece o objetivo da política urbana municipal e, entre outros aspectos, as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, ou seja, de maneira que ela garanta o acesso à moradia e aos serviços urbanos de todos os cidadãos. Essas funções sociais da cidade e da propriedade urbana visam combater propriedades inativas, ociosas, em especulação, de forma a dar resposta à questão da moradia para que situações de invasão como essa sejam menos necessárias e sejam mais institucionalizadas, vamos dizer, né? Que isso seja organizado de uma outra maneira. Bom, considerando o exposto, assim está dito aqui, né, assinale a opção em que é apresentado um instrumento previsto no Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade conta com vários instrumentos que pode ser incorporado aos planos diretores urbanos municipais. Então, esses instrumentos podem ser previstos no ato de desenvolvimento desses planos. Aí entra a questão mais específica. Qual instrumento para induzir forçosamente a utilização de imóveis que não cumprem a sua função social? E basicamente a gente está falando de imóveis que estejam ociosos, como eu já disse. Então, algumas questões são possíveis de análise. Por exemplo, aqui a gente vai ter que analisar cada ponto desse, entender seu contexto de aplicação para poder descartá-los ou colocá-los como possibilidade para a resposta aqui dessa questão. O direito de preempção não necessariamente é aplicado para imóveis que não estão utilizando sua função social, mas que estão são ativos, mas que são localizados em áreas estratégicas onde o governo vai desejar ter direito de compra, né, prioridade no ato de compra, em caso do imóvel ser vendido. Então, não há nenhuma configuração precisa de tempo de quando isso vai acontecer. Não é o caso. O estudo de impacto de vizinhança é um estudo que visa dar condição de decisão de elementos que gerem compensação a partir de um grande equipamento urbano que seja incluído numa área e que vai gerar, de fato, um impacto. Então, isso não tem a ver exatamente com função social da propriedade ou da cidade. A transferência do direito de construir está relacionado a desejo de ampliar, né, de otimizar o potencial construtivo de uma determinada localidade em detrimento de outra. É claro que é uma prerrogativa, tanto esse caso quanto da outorga onerosa, do município permitir que determinadas áreas possam ter uma ampliação de potencial construtivo, mas não necessariamente estão ligados a lotes ou construções que não cumprem a sua função social. Está mais atrelado à necessidade de adensar determinadas áreas porque ali já existe uma infraestrutura instalada. Então, esse não vai ser o caso. E a outorga onerosa também não vai ser o caso porque está muito associada à terceira. E, finalmente, o imposto predial territorial urbano progressivo no tempo, esse sim, vai falar de função social, né, de não cumprimento dessa função social, porque, em geral, o IPTU progressivo está relacionado a áreas ociosas ou de baixa funcionalidade que vão ser estimuladas a mudarem esse caráter e, em caso de não acontecer isso, um IPTU seria crescente até a destituição dele, até ele se endividar a ponto de perder
a propriedade. Então, esse sim visa dar conta da questão da ociosidade de propriedade privada. Então, essa é a questão que nos atende quando falamos de induzir forçosamente a utilização de imóveis. Uma vez que é construído e esse lote urbano ou esse espaço na cidade cumpre essa função, é cessado esse instrumento nessa área da cidade, nesse lote. Então, a questão certa é a E.